Olá. Bom dia, Pai do Senhor, povo de Deus. Bom dia a todos, que Deus abençoe a todos, no nome de Jesus. Temos uma palavra nessa manhã para os corações. Certa madrugada o Senhor tem falado comigo e eu quero compartilhar com os amados dois textos da Bíblia. O primeiro está no Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Diz assim o capítulo 10, o versículo 1. Senhor, tia Carol. Depois disso, designou o Senhor ainda outros 70 e mandou-os à sua frente, de dois em dois, a todas as cidades e lugares onde iriam. Esse é o primeiro texto que Deus me deu. E o segundo texto está no livro de Êxodo. Diz assim o texto, capítulo 17, versículo 9. Pelo que disse Moisés a Josué, enche-nos, escolhe-nos homens e sai a peleja com os Amaleque. Amanhã eu estarei no cume do outeiro e a vara de Deus está sobre a minha mão. E fez Josué como Moisés lhe dissera. Pelejou contra Amaleque, mas Moisés, Arão e Ur subiram ao cume do outeiro. Quando Moisés levantava as mãos, Israel prevalecia. Mas quando ele baixava as mãos, Amaleque prevalecia. E o que o Senhor me disse nesse texto, nesses dois textos, não eram dois? A palavra é bem clara em dizer que enquanto Moisés estava com as mãos levantadas, o povo de Israel estava prevalecendo. Mas a Bíblia vai nos dizer que havia dois homens com ele. Em Lucas, o Senhor diz assim, vai dois em dois. E a mensagem que eu quero, no nome de Jesus, colocar hoje nessa manhã, foi uma reflexão aos irmãos, ou às irmãs que têm ministério, que têm pregado a palavra do Senhor aí por todos os cantos da terra. É apenas uma advertência da parte de Deus. O Senhor disse assim, não eram dois? Então só existe ministério, só existe graça, só existe confirmação da parte de Deus quando nós procuramos de maneira sábia e prudente andar em dois. Porque os dias hoje são difíceis. Nós temos que vigiar na terra. Então eu quero dizer aos varão aí, aos evangelistas e todos os grandes homens de Deus que têm ministrado a palavra aí, procure levar sua esposa, procure estar com ela ao seu lado. Porque não existe ministério, e tantos homens de Deus têm pregado no altar, que se a mulher é 50% do seu ministério, por que você está só? Aí a Bíblia vem dizer, não eram dois? Então que você esteja atento nessa manhã com a voz do Senhor, dizendo assim, vigia na terra. Os dias são difíceis, então é importante a esposa estar do lado, e a esposa que tem um ministério de louvor, ou de ministração da palavra, que também vá com o seu esposo. Sabemos que há casos e casos, há momentos às vezes por causa do trabalho, mas procurem vigiar e se esforçar muito para que isso aconteça. O importante é os dois estar juntos, porque um está orando pelo outro, um está intercedendo pelo outro. Essa coisa de eu tenho ministério, mas a minha esposa fez em casa intercedendo, vigia na terra, vaso. Vigia na terra, irmã. Tome muito cuidado com isso. O inimigo está lutando contra as famílias. Verdade. E a família é algo que Deus instituiu lá desde o princípio do mundo. É uma coisa sagrada. E nós temos que atentar para isso. Temos que vigiar nisso. E o Senhor tem colocado no meu coração para eu passar para os irmãos, não eram dois? Então vigia, irmãos. Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração. Não eram dois? Então a irmã que vai ministrar, leva seu esposo. E se ele não quiser ir, ora. Ora para que Deus toque no coração dele, para que Deus mude o pensamento dele. Porque é muito importante vocês estar juntos. Nós, pela misericórdia de Deus, a Tia Lê, onde nós temos ido aí, estamos em dois. Às vezes cansado do trabalho, às vezes, muitas vezes com uma prova dentro da gente mesmo, mas fazendo parte desse ministério. Enquanto ela está ministrando, eu estou intercedendo pela vida dela. E vice-versa. Isso, é importante. Quando ele está ministrando, eu estou intercedendo. Tia Leia fica com
as demais aí agora. Precisamos andar juntos, irmãos. Os dias são de trevas. Pai Senhor, te amar, te Elidiane, todos os irmãos. Gente, é tão bom ver vocês aí. Amo vocês. Nós sentimos de Deus de fazer essa live, porque é tão difícil. A caminhada nossa já é difícil, né? E se a gente não tiver aquele intercessor do nosso lado, ou aquela intercessora do nosso lado, fica mais difícil. Pai Senhor, Deus abençoe. Então, a gente precisa, irmãos, a gente tem que vigiar de todos os lados. Fazer como Neemias, né? Que foi lá e tapou todas as brechas do muro para que o inimigo não tivesse acesso para o lado de dentro de Jerusalém. E nós temos que fazer a mesma coisa, tapar todas as brechas das nossas vidas. Porque o inimigo, ele sabe que nós estamos fazendo algo para o Senhor, não é para nós. Nós estamos trabalhando para Jesus. A gente sai de casa com o intuito de alcançar vidas, de alcançar corações. A gente não sai para se divertir, a gente não sai para passear ou para dizer que estamos indo fazer a obra do Senhor. Não, a gente sai com um único objetivo, alcançar corações. Então o inimigo, ele se levanta com grande fúria contra isso, contra a minha vida, contra a vida de vocês que ministram a palavra de Deus. Porque ele sabe que a cada palavra ministrada, ele sabe que a cada igreja que nós passamos com esse único objetivo de alcançar vidas, alcançar corações, ele sabe que vai render frutos. Ele sabe que a palavra vai tocar no coração. Porque a Bíblia diz que a palavra não volta vazia. Então, se ela não volta vazia, então tudo que nós falamos, quando nós falamos na dependência do Senhor, toca os corações. E vidas são libertas, vidas são transformadas. Talvez nós não vemos essa transformação, talvez nós não temos a oportunidade de ver essas vidas libertas. Mas um prega, outro canta, outro cuida, outro rega, porque a nossa obrigação é ir lá e falar de Jesus. É pregar o evangelho genuíno, sem jeitinhos, sem alisar as pessoas, massagear os egos, né? Pai Senhor, Ivadete, em nome de Jesus estaremos aí. Amém. Então, assim, a gente não sai de casa para ir lá massagear egos, mas a gente sai de casa para falar do amor de Jesus. A gente sai de casa para dizer que as vidas precisam de Jesus, assim como nós um dia precisamos e entendemos que precisávamos de Jesus morando em nossas vidas. E é isso que nós queremos passar para as pessoas, que eles também precisam de Jesus. E por isso nós saímos de casa. Deixamos muitas vezes de passear, deixamos muitas vezes de ir em aniversários, casamentos, né? Porque todo mundo tem uma vida social. A gente não vive inteiramente para a igreja, mas a gente procura, né, abrir mão de muitas coisas para servir a Jesus, para servir a Jesus. Porque a gente sabe que a nossa morada não é aqui. A gente sabe que o nosso maior ganho não é aqui. O nosso maior ganho vai ser aquele dia, quando a gente chegar lá no céu e a gente vê Jesus, assim como está esse Jesus aí atrás, ó. A gente vê Jesus de braços abertos nos esperando. Essa é a nossa esperança. E assim como é a nossa esperança de um dia poder abraçar o nosso mestre, a gente quer que outras pessoas também o abracem. A gente quer que outras pessoas também o recebam. E é esse o nosso objetivo. É por isso que nós saímos de casa, abrimos mão de muita coisa, para ir falar do amor desse Jesus, que um dia se entregou na cruz do Calvário, mesmo sem a gente merecer, para que pudéssemos sentir esse amor. E é esse amor que a gente quer levar para as vidas, para que eles entendam que tem um Jesus que pode cuidar deles, que pode mudar, transformar a vida deles, né? Então, assim, a gente sabe que não é fácil. E por isso que precisamos, como meu esposo disse, andar de 2 em 2, porque o inimigo se levanta, ele vem com estratégias para querer nos derrubar, para querer nos desestruturar. O objetivo dele é desconstruir as famílias. Pai do Senhor, irmã Raizinha. Então, ele quer desconstruir as famílias. E é isso que ele vem tentando ao longo dos dias, né? Destruir a nossa família, o nosso bem mais precioso. Aquilo que Deus nos deu de mais precioso, que é a nossa família, os nossos filhos. E por isso que nós, como ministros da palavra, né, em relação ao ministério infantil, nos levantamos
em favor, erguemos a nossa voz em favor das crianças, em favor daqueles que não podem se defender, em favor daqueles que não têm como se pronunciar, porque muitas vezes são calados dentro de suas casas, através de agressões, através de brigas, de xingos, são oprimidos. E nós, muitas vezes, com aquilo que nós levamos nas nossas ministrações, através de recursos visuais, a gente alcança o coração de uma criança e faz ela entender que ela é amada, faz ela entender que ela tem um Deus que cuida dela. Então é muito importante isso, é precioso isso que nós fazemos. E por isso nós precisamos estar de 2 em 2. Enquanto um ora, o outro ministra. Enquanto o outro vai ministrar, o outro ora. Aí a gente vai estar sempre intercedendo um pelo outro para que o nosso ministério se mantenha em pé. Porque jamais eu vou conseguir manter o meu ministério em pé se meu esposo não estiver do meu lado, comigo, intercedendo. Sabemos que há casos e casos, claro, né? Tem irmãs que não têm condições do esposo ir junto. Às vezes o esposo não serve ao Senhor, ou às vezes é o contrário, a esposa não serve ao Senhor. Há casos e casos. Mas se o teu caso é de você e seu esposo são evangélicos, servem ao Senhor, andem juntos, se cuidem, se protejam, tapem as brechas, para que o inimigo não tenha legalidade sobre a sua vida e consiga ver o interior de dentro da tua casa. Cuide para que o inimigo não tenha como tocar nas suas vidas, como entrar dentro do interior da tua casa, através de uma brecha que às vezes nós damos, ele consegue achar um lugarzinho que ele possa entrar, que ele possa fazer morada. Não permita isso, mas tape todas as brechas, para que Deus possa agir na tua vida e onde vocês estiverem, a glória de Deus apareça. Porque esse é o objetivo, não nós aparecer, mas a glória de Deus, o amor de Deus. Todas as vezes que eu saio de casa para ministrar, eu digo assim: Senhor, vai conosco. E ao chegar naquele lugar, que as pessoas não vejam, que as pessoas não nos enxerguem, mas que as pessoas tenham as vidas. Porque enquanto as pessoas estiverem nos vendo, não vai ter resultado. Mas quando as pessoas começarem a enxergar Cristo em nossas vidas, certamente haverá resultado. Porque quem dá o resultado é Cristo. O querer e o efetuar vem de Cristo, não vem de nós. Quando nós vamos em algum lugar, almas aceitam a Jesus, vidas se reconciliam, pessoas vêm para frente e receber oração chorando. Isso toca-nos, claro que toca-nos, porque nós somos seres humanos e a gente fica feliz com isso. Mas não podemos deixar isso subir em nosso coração. Não podemos deixar isso ser mais do que a palavra de Deus. Temos que fazer com que isso só nos dê mais vontade de servir ao Senhor. Só nos dê mais vontade de fazer algo para Deus. E de mostrar que quem faz, quem efetua, quem quer, quem pode é Jesus, não nós. Porque nós não temos nada. Se a presença de Jesus não estiver conosco, não temos nada, não podemos nada. A gente já teve experiências com isso. Creio que todos vocês que passam nas igrejas por aí já tiveram experiência disso. De chegar na igreja e o céu se abrir, a glória descer e Deus mover aquele lugar e você sair dali maravilhado e o coração tão grato a Deus. E às vezes você ir num lugar que o próprio Deus cerra o céu, fecha e não acontece nada. E aí você chega em casa e diz assim: Senhor, por quê? Se eu orei, eu consagrei, eu meditei, eu me preparei. Isso é só para nós entendermos que nós não somos nada, mas nós somos dependentes de Deus. E quem faz é Ele, não é nós. Então, quanto mais a gente se esvaziar de nós mesmos e deixar Jesus encher, é onde vai haver a operação e o milagre de Deus. Vai, meu bem? Amém. Amados, isso aqui é uma aliança. E a Bíblia diz que quando nós estamos juntos, nós somos uma aliança. Onde está o marido? Onde está a esposa aqui? É esse o significado de uma vida cristã. Uma aliança. Quando ninguém aparece, mas os dois juntos são um só. E assim como nós somos assim, nosso Deus também é a nossa vida assim, é uma aliança. Então é importantíssimo o marido, a esposa, estar junto nesse ministério. Esse negócio de ministério, quando um fica e outro vai, tem que tomar cuidado. É isso que Deus tem tocado no nosso coração,
e tem nos mostrado para orientar os irmãos. E também fica a responsabilidade dos obreiros. Os obreiros dentro das suas igrejas. Tome muito cuidado, vigia na terra. Quando chegar o varão, por que o varão está sozinho? Faz bem, é saúde espiritual para todos. Interrogar de qual a procedência e de onde está vindo. Saber, né, quem é a pessoa. Por que a esposa não vem? E também a esposa. Temos que ser prudentes, irmãos. No mundo de hoje temos que usar prudência para que Deus possa abençoar. Já vimos tanto fogo do céu caindo, mas não vimos a verdadeira aliança. E sem isso Deus não opera. Aqui, ó, melhor assim. Sem essa aliança Deus não opera. Há muitos fogos, o porém é saber se vem de Deus ou não. Porque quando vem de Deus, primeiramente tem que ter uma aliança. E segundo, tem que ter transformação de vidas. Nós temos visto muitos holofotes e poucos realmente vidas mudadas. E nós temos que vigiar nisso. Então fica aqui um alerta para os obreiros. Nós obreiros sabemos disso. Temos que vigiar quem vem nos altares. Isso é bom e é saúde espiritual para as nossas vidas. E outra coisa, quando nos convidam, já dizer, nós que ministramos a palavra, nós temos que criar o hábito de dizer, olha, vai eu e meu esposo, para que a pessoa, a igreja que está convidando, tenha a responsabilidade com o casal. Paz do Senhor, tenha a responsabilidade com o casal. Porque às vezes pode dizer, mas a igreja não tem condições de pagar 2 passagens, né? No caso, quando a gente pede para a igreja se responsabilizar pelo deslocamento, né? Então não dá para mim ir, irmãos. Eu preciso ir com o meu companheiro, eu preciso ir com minha companheira. Nós precisamos criar esse hábito, porque nós mesmos demos o hábito para as pessoas de dizer, mas só dá para ir um. Não, tem que ir os 2. Eu tenho que levar meu esposo, vai comigo, minha esposa vai comigo. Porque você andando junto, você não vai dar motivo para as pessoas falarem, você não vai dar motivo para o inimigo ter liberdade para trabalhar na sua vida conjugal, porque vocês estão juntos. Coisa boa é andar junto, né? Às vezes a gente tem nossas briguinhas, né, amor? Sim. Tem nossas discussões, mas é natural, Eu é sempre normal. tenho razão também, relaxa. Nem sempre. Mas é natural isso. As nossas diferenças sempre vai existir. Mas quanto ao ministério, temos que estar com o mesmo pensamento. Andarão 2 juntos se não concordarem? Não tem como, né? Aqui em casa nós podemos ter as nossas diferenças, no nosso lar, quanto à administração da nossa vida aqui no nosso lar. Mas a nossa vida conjugal e ministerial diante de Deus tem que ser falado a mesma língua. Tanto eu quanto ele. Temos que falar a mesma língua para que Deus possa nos abençoar. Porque não tem como Deus abençoar se ele quiser ir para a direita e eu para a esquerda. Não tem como, né? Então nós temos que estar juntos. Porque quando nós andamos juntos, Deus abençoa. Claro que há casos e casos, né? Eu posso dizer por mim, hoje eu vivo, quando eu vou fazer a obra de Deus, ele vai comigo. Mas houve momentos que ele não ia. Eu ia sozinha. Mas aí é diferente, né? Você vai sozinha porque você não tem opção. E aí você vai fazer o quê? Nós vamos orar para que Deus possa mudar essa situação, para que Deus possa mudar, né, essa vida que a gente leva atual, para que Deus possa mudar a nossa história. E foi isso que nós fizemos. Eu comecei a orar, aí foi gradativamente a mudança. Pensa que ele já foi levando e ficando? Não, ele me levava e vinha embora. Me levava e vinha embora. Aí houve um momento que ele mesmo, eu não precisei pedir, não precisei falar nada, mas eu estava orando a respeito disso. Que ele mesmo começou a ir e ficar. E hoje é meu maior ajudador, é o meu Cirineu. É quem me ajuda, quem me auxilia, não só ora por mim, não só intercede por mim, mas me dá ideias, me ajuda com os recursos visuais, na criação de recursos. Então é assim que Deus faz. Basta a gente querer. Quando nós queremos que o nosso companheiro ou a nossa companheira faça parte do nosso ministério de fato, Deus se encarrega do resto. Mas nós precisamos querer. Porque não adianta eu querer ter, é o meu ministério. Não, o meu ministério depende do meu esposo. O ministério dele depende de mim, né? Então nós temos que andar juntos.
para que Deus possa nos abençoar e a gente consiga, juntos, tapar todas as brechas, todos os buraquinhos que possa estar tendo nas nossas vidas e impedindo o trabalhar de Deus, né? Porque às vezes a gente está num determinado lugar que talvez eu não consiga ver o espiritual de algo que esteja acontecendo, mas Deus está mostrando para ele e ele está ali intercedendo. E vice-versa, às vezes ele está ministrando, Deus está mostrando para mim e eu posso estar intercedendo. Então é para isso que é para andar de 2 em 2. Não é simplesmente para dizer, ah, que casal lindo, maravilhoso. Não, é guerra, irmãos, é guerra espiritual o tempo todo, nós estamos em guerra. Seja onde nós formos, seja ministério infantil, seja círculo de oração, seja mocidade, seja onde for, estamos em guerra. Nós não estamos em férias, nós não saímos da nossa casa para ir em férias, para passear. Ah, vou pegar a estrada, vou viajar. Não, até na estrada nós estamos em guerra. A nossa vida é de guerra em guerra, de batalha em batalha, vencendo para alcançar os corações, para alcançar as vidas para Jesus. Né, amor? Amém. Fica a palavra e fica a pergunta. Não eram 2? Reflita nessa manhã. Deus possa continuar falando melhor, o Espírito de Deus continuar falando melhor sobre a sua vida, para que você entenda que se houve uma necessidade de nós estarmos aqui, porque o Espírito do Senhor nos incomodou a realização disso. Não eram 2? Então sempre esteja com a sua esposa e a esposa com o seu esposo. Vigia na terra, para que você ganhe o mundo e para que você continue ganhando a tua família na presença do Senhor. Amém? É verdade. E eu quero deixar um versículo aqui também para vocês, que o Senhor colocou no meu coração, que está em Provérbios capítulo 13, versículo 12, que diz assim: a esperança que se adia faz adoecer o coração, mas o desejo cumprido é a árvore da vida. Qual é o desejo que você tem apresentado diante do Senhor? O que é que você tem colocado nas mãos do Senhor e dito assim: Senhor, eu preciso que isso aconteça, eu preciso desse milagre. Então a Bíblia diz assim, que a esperança demorada, ela faz adoecer o coração. Quantas vezes diante daquilo que nós precisamos tanto e não recebemos das mãos do Senhor, nós vamos nos enfraquecendo, nos entristecendo e deixando que tudo isso tome conta do nosso coração. Mas vamos lembrar dessa palavra, que o desejo cumprido é a árvore da vida. A nossa árvore vai frutificar, as nossas raízes têm que estar enraizado na palavra, em Jesus Cristo, aquele que tudo pode fazer, aquele que nos alimenta. Então, que no dia de hoje, você saiba que Deus vai cumprir as promessas dele na sua vida. Todas as promessas que foram feitas por Deus, o nosso Deus há de cumprir. Porque ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. O que ele faz, o que ele fala, ele cumpre. Então, se ele prometeu na tua vida a mudança do teu esposo, a mudança da tua filha, do teu filho, de quem quer que seja que você esteja orando, vai chegar. O desejo vai chegar, vai acontecer. E a árvore vai florescer na tua vida. Porque Deus é fiel para cumprir isso, amém? Que Deus abençoe. Quem sabe uma próxima a gente aparece de novo. A gente não é muito assim de ficar fazendo live, não, né? Eu gosto de falar, mas eu não gosto de aparecer, né? É melhor falar sem aparecer. Mas hoje nós sentimos de fazer isso. Essa palavra estava ardendo no coração do meu esposo. Ele já vinha falando aqui em casa que Deus tinha mostrado para ele a respeito de estarmos em 2 em 2, né? Se é 2, então é 2, não é um, não é uma, mas é 2, né? Como ele diz, foi Moisés, né, amor? Quando estava cansado, quem segurou os braços de Moisés para que eles vencessem a guerra foi Arão e Ur, né? Arão e Ur. Então, enquanto Moisés estava com os braços levantados, porque Arão de um lado e Ur do outro, segurando ali, o povo vencia. Quando eles abaixavam a mão, o povo perecia. Então, que venhamos entender no dia de hoje, que é dessa forma. Enquanto nós estivermos assim, juntos, de mãos dadas, nós estaremos vencendo. Por mais dificuldades que passemos, por mais dias trabalhosos que nós tivermos, estaremos vencendo diante daquilo que o Senhor nos prometeu, que é juntos. Amém? Deus abençoe. Paz, Senhor, a todos. Deus abençoe.